Olha, Deus me deu uma palavra muito forte essa semana sobre a crise conjugal. A crise, ela existe no relacionamento. Por que que existe? Por três razões práticas. Três razões práticas. Se o que eu falar aqui tem sentido, você promete que vai curtir aí? Vai comentar, vai compartilhar? Esse é o mexerião, não. Se inscreva nesse canal, que eu tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar tanta gente que precisa. Essa semana veio na minha cabeça, poxa, eu atendo mais de 1000 pessoas durante o dia todo. Eu recebo mensagens no WhatsApp, nas mídias sociais, os programas de rádio que nós temos, toda hora chega mensagem. Mas é incrível, a maioria das pessoas que me procuram estão pedindo uma solução na vida conjugal. E elas dizem, bispo, eu não entendo por que essa crise no meu casamento, eu não entendo por que eu estou tendo essa crise, essa luta. A crise existe e Deus me disse três razões básicas pelas quais existe a crise na vida conjugal. Primeiro, o erro de linguagem. A primeira causa é a questão da linguagem. Um não consegue entender a língua do outro. Eu me perdi, não é que eu me perdi, eu me separei do grupo em Israel, na Terra Santa, e na hora de fazer as refeições foi um Deus nos acuda. Eu sofri demais. Sofri porque eu queria comer uma coisa e eu falava e o camarada que estava do outro lado não entendia. Não sabia, não sei falar inglês. My English is not very good. Eu não entendi o que ele falou. Então não desenvolvia, não fluía. E eu passei uma vergonha, passei mal, comi mal, vivi mal em Israel, foi muito mal. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Porque eu não conseguia falar e não conseguia entender a língua do outro. Tem muita gente passando mal nos relacionamentos por causa da linguagem. Existe uma metodologia do coach, uma ferramenta poderosa que eu aplico, ela é extraordinária. Eu devo aplicar num encontro de casais agora, que é as 5 linguagens do amor. É muito forte isso, muito forte. É Jerry Kaplan, se eu não me engano, o autor desse livro. Então, primeiro, a crise existe. Por que que ela existe? Por causa da linguagem. Um não entende o que o outro fala. Aí com essa crise vem a tristeza, vem a vontade de separar, de largar, porque tá tendo as brigas, as confusões. Um fala de um jeito, o outro entende do outro. O casal não quer brigar, mas briga por causa da linguagem. A outra razão por que a crise existe, porque existe um espírito da crise. A crise é um espírito, Deus me disse que a crise é um espírito que instala a crise no casamento, no relacionamento. E eu tenho as reuniões de libertações, da quebra de maldição, para poder arrancar o espírito. E quando o espírito sai, o casal começa a brigar por nada. Ontem à noite eu atendi um casal, ele disse, bispo, a gente tá tudo bem, de uma hora para outra a gente começa a brigar sem motivo, coisinhas bobas, tolas, é o que tá destruindo meu casamento. Por quê? Porque existe um espírito. Você tem que entender que a crise é um espírito. E quando o espírito sai, a crise termina. Terceira e última razão, por que a crise existe? Porque o casal se prometeu em receber em matrimônio no altar. Foi no altar que começou a felicidade do casamento. E o casal saiu do altar. O altar é grande, o altar resolve tudo. O altar resolve tudo, gente. E o problema é que esse casal fugiu do altar. Você tem dificuldade de ir para o altar. Você deixou de dizimar, deixou de ofertar. Você é uma pessoa que não sacrifica mais. Então Deus me disse, a crise existe por 3 razões. Primeiro, a linguagem. Segundo, o espírito. Terceiro, o altar. O altar resolve tudo. Você sabe como foi que Davi resolveu a crise em Israel? No altar. Ele comprou a eira de Araúna, levantou o altar e a Bíblia diz que quando ele sacrificou, ele já orou, ele chorou, ele pediu, não aconteceu nada. Mas quando Davi sacrificou, a praga cessou. Olha que coisa gloriosa. Você sabe como foi que Ana resolveu a crise no casamento dela? O seu esposo tinha 2 mulheres. A crise estava instalada, ela não aguentava mais. Como foi que ela resolveu essa questão? No altar. No versículo 9 de 1 Samuel, capítulo 1, Ana não aguentou mais e se levantou. Isso fala de atitude. Você precisa tomar uma atitude, se levantar. Ana se levantou e foi pro altar. E no altar, ela fez um voto. 24 anos de crise, o casamento de Ana foi resolvido uma subida no altar. Eu aguardo você no altar. Fez sentido para você? Se inscreva no canal Bispo Santos no YouTube, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir. A crise existe por 3 razões básicas. Vamos resolver isso? Você tem coragem de crer nisso? Eu garanto a você que esse espírito da crise vai sair e a sua vida vai mudar. Um abraço.